Senhor Presidente do INE, Senhor Presidente do Conselho Económico e Social, membros dos órgãos do INE, vários, quer desde o órgão diretivo, quer o Conselho Superior de Estatística, minhas senhoras e meus senhores, a primeira palavra é, naturalmente, muitos parabéns, 90 anos é uma grande data. Esperemos nós, eu não sei se viver mais 90 anos de INE não deve ser fácil para nenhum, mas ver mais anos de uma instituição claramente muito bem sucedida. Eu acho que se nós olharmos para as instituições que predatam a nossa democracia e aquelas públicas que têm sucesso continuado e têm uma reputação e uma qualidade de trabalho muito meritória e valiosa, o INE, o Instituto Nacional de Estatística, é seguramente uma delas. Vive desafios, como viveu na sua criação, em 1935, na altura era conseguir centralizar as estatísticas portuguesas ou a produção de estatística em Portugal, mas para esses desafios estamos cá em conjunto, Estado, órgãos representativos da democracia e seguramente os representantes, os dirigentes e os trabalhadores, que eu também queria aproveitar para saudar muito efusivamente os trabalhadores do INE. Não queria esquecer neste momento, porque é muito importante saudar as várias organizações que, de forma contratualizada, participam no Sistema Nacional de Produção de Estatística e que complementam, concretizam, se associam ao INE no seu trabalho. Mas hoje é dia, sobretudo, de celebrar o INE e o pensar neste particular momento da nossa vida democrática. E a importância que tem a existência de estatística e de boas estatísticas e de uma boa organização de estatísticas para a qualidade da nossa democracia liberal, democracia pluralista, como a pensamos. E se é verdade que o INE não foi criado em período de democracia, é uma necessidade que serve uma necessidade de qualquer povo, de qualquer sociedade que precisa de se governar, para saber para onde vai, precisa de perceber onde está, e essa é uma função essencial. Não é nos dar as respostas, nós não podemos esperar do INE que nos diga como é que vamos ser mais ricos, como é que vamos dar mais igualdade de oportunidades, como é que vamos assegurar melhor a liberdade de cada um poder realizar o seu projeto de vida, como é que podemos ser uma sociedade mais coesa, tolerante, livre no seu discurso, na troca de ideias. Nada disso para encontrar caminhos para o futuro e para depois escolher o modo de escolher esses caminhos. Não é essa a função do INE e de uma organização de estatística, mas pode ajudar-nos a saber qual é que é o nível de riqueza que estamos, como é que ela está distribuída, onde é que ela está a ser produzida, onde é que há mais valor acrescentado dentro dos setores da economia, como é que está a nossa população, qual é o seu grau de formação, de acesso a vários serviços essenciais, quais é que são os recursos que o país tem, quais é que são as áreas onde, naquele momento, nós, até nos comparando com outros países, estamos mais longe do que gostaríamos de estar. E, portanto, esta função de saber o que estamos e o que somos é um ponto de partida essencial para uma discussão séria e que possa levar a algum lado em qualquer comunidade que se autogoverna. Naturalmente, se o fizer em democracia, isso ainda é mais importante. E é ainda mais importante em democracia do que em outro regime ter um Instituto Nacional de Estatística, porque se a democracia é, por excelência, o modo de nos autogovernarmos em que opiniões diferentes e visões diferentes se confrontam, seria bom que nós divergíssemos sobre os bens comuns, o bem comum, a visão do bem comum, as preferências que temos enquanto sociedade e os caminhos. Idealmente, não estender essa discussão e essa divergência à realidade da qual partimos. E é esse um dos males que tem corroído a democracia liberal no período mais recente.
a incapacidade de manter a divergência no plano da ordenação de preferências enquanto sociedade e dos caminhos para alcançar as preferências que assumimos enquanto sociedade. Mas não ter divergência sobre os factos, sobre a situação da qual partimos. A maneira de descrever esta corrosão da nossa capacidade enquanto sociedade em assentar em factos tem nomes pomposos como a evolução das fake news, a polarização crescente do debate também sobre a factualidade e o mundo da pós-verdade. Enfim, o ponto é este. Se nós nos queremos autogovernar em liberdade, em pluralidade, em possibilidade de todos terem direitos iguais a participar nas escolhas coletivas, na afirmação das nossas preferências sociais e dos caminhos para as realizar, é importante, no mais possível, partirmos de uma base factual que possa ser tão objetiva e aceita por todos quanto possível. Ora, isso implica a existência de alguém que faça essa função. E de alguém que faça essa função separada do jogo da escolha das preferências e dos caminhos, independente deles, capaz e confiável. Portanto, tem que conseguir produzir com independência e produzir com capacidade e sucesso para ser reconhecido, e por isso todos os jogadores do jogo democrático, todos os partidos, todos os políticos, todos os opinadores, poderem respeitar a base da qual partimos, que é lida por estatísticas, não apenas, mas por estatísticas como o primeiro ponto de partida, como uma das técnicas que encontramos enquanto sociedade melhor para nos revelar a realidade que temos. Sabemos que não chegam, sabemos que as estatísticas não revelam tudo, sabemos que os números agregados não revelam histórias por trás dos números, seja histórias globais, seja histórias individuais, sabemos isso tudo. Mas nós não temos melhor ferramenta enquanto sociedade moderna e democrática para assentar e partir para a nossa discussão de políticas públicas, de escolhas, de preferências e de caminhos de governação, não temos melhor ferramenta do que poderosas estatísticas. Estatísticas sobre nós enquanto país e sobre nós enquanto comparação, porque essa é uma coisa normal enquanto sociedades humanas, nós definimos por nós próprios e por referência à comparação aos outros. E por isso também é bom ver que estes 90 anos foram feitos por um caminho isolado, mas depois também por um caminho integrado no Eurostat. E eu lembro-me do ano passado, o INE ter organizado em Portugal um grande congresso de organizações estatísticas europeias, e da forma como o Eurostat e vários de outras organizações de estatística pelo mundo fora terem elogiado tanto a capacidade do nosso Instituto Nacional de Estatística construído ao longo de anos. E por isso, renovar outra vez os parabéns, a saudação e o agradecimento a todos aqueles que construíram essa capacidade, esse reconhecimento, essa confiabilidade ao longo de anos. Para que isto possa ser assim, ou seja, termos um Instituto Nacional de Estatística que produz estatísticas, que nos dão leituras de factos o mais confiáveis, independentes e aceitos para que a divergência se remeta ao resto e não àquilo que nós somos, ao ponto de partida em que estamos. Nós temos desafios ainda por cumprir. Uns que são desafios que incumbem aos governos e aos parlamentos, e outros que incumbem aos trabalhadores e aos dirigentes do INE. E eu queria assinalar dois, um para cada. Os dirigentes do Instituto Nacional de Estatística não vão ouvir isto pela primeira vez. Digo isto quase desde o meu primeiro dia. O que é que se exige a nós, Governo, Parlamento, que tomamos algumas decisões sobre o Instituto Nacional de Estatística? Garantir as condições que esse papel do revelador de alguma verdade e de factos confiáveis tenha as condições para o fazer com essa confiabilidade. Essa confiabilidade exige capacidade, portanto, recursos,
E, em segundo lugar, exige garantias de independência. Recursos significa que era preciso, eu creio que estamos a fazer por isso, parar alguma, se não sangria, dificuldade de atrair e fixar recursos humanos de elevado talento que o INE tem, que quer ter mais, que precisa de ter mais face às suas novas necessidades. E, portanto, nós precisávamos de garantir, por um lado, a valorização dos seus trabalhadores, por outro lado, uma garantia de estabilidade na sua capacidade de renovação dos seus recursos humanos. E isso foi feito. Depois de... Eu, na altura, também tive o privilégio de me sentar numa reunião, creio que na altura de reunião de secretários de Estado, mas agora, num Conselho de Ministros, voltámos a valorizar a carreira do técnico superior de estatística, para dar a quem está na casa mais recursos, mais atratividade na comparação com outras áreas, quer do setor público, quer do setor privado. Esse movimento foi feito, e eu saúdo a senhora ex-presidente que vejo aqui, em 2015, creio eu, nesse primeiro movimento, e agora renovado numa decisão já deste ano. É um passo que se complementa a uma decisão tomada por proposta da direção do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Estatística, que é fixarmos um número estável, previsível e regular de entradas todos os anos, e para não andarmos todos os anos agora, daqui para a frente, ano a ano, a negociar, agora são mais estes, são mais aqueles, o que é necessário para o INE cumprir a sua função, é uma entrada de X trabalhadores ao ano e os concursos poderem ser programados com previsibilidade. A mesma coisa relativamente ao financiamento, estabilidade, apoio aos projetos de modernização, incluindo tecnológica e das condições das instalações. Precisamos assegurar a capacidade e a independência. A independência também vem da dimensão da independência económica. Qualquer organização independente, seja um regulador, seja um banco central, seja o Instituto Nacional de Estatísticas, se tiver que ir negociar ano a ano o seu quadro de evolução de recursos humanos, a autorização para fazer isso, fica mais frágil, fica mais dependente. E é preciso alterar essa filosofia. E, portanto, é preciso dar, e foi preciso dar, e foi o nosso entendimento, e procurámos dar dentro das possibilidades, naturalmente, que existem dentro de um Estado que tem recursos limitados, previsibilidade, capacidade de renovação e atratividade nos seus recursos humanos, para assegurar a competência e capacidade e, por outro lado, a independência para servir e conseguir continuar a produzir estatísticas que as pessoas reconheçam, as estatísticas que o país precisa, as estatísticas que resultam dos compromissos internacionais no quadro do Eurostat, com a qualidade e a independência que só com recursos tecnológicos, humanos e financeiros é possível. E esse é um dos nossos compromissos principais. Uma das nossas exigências, a qual temos procurado responder positivamente. O segundo é a independência na relação. Quando se fala em independência das instituições, do Conselho de Finanças Públicas, a um Banco Central, aos reguladores, ao INE, eu falei há pouco da independência económica, mas há outras dimensões. A independência pessoal dos dirigentes que são escolhidos, a independência política na relação, quando nós não precisamos de ir muito longe. E vemos, não muito longe daqui, notícias de que há pessoas em instituições independentes, dirigentes de departamentos de estudos que se demitem porque receberam instruções para alterar com conveniência política os documentos que produzem. Isso é profundamente perturbador. Nós vimos isso acontecer no mundo das organizações de estatísticas, num país europeu, há 15 ou 16 anos atrás. Ao ponto, aliás, do chefe dessa organização de estatística, desse país europeu, ter sido perseguido judicialmente, porque aparentemente quis revelar a verdade que não era conveniente ao poder político do momento. Isso é profundamente inaceitável.
E eu creio que, não acho que este governo tenha inovado nisso já agora. Acho que é a tradição portuguesa, mas quer o atual presidente, quer o anterior, que eu creio que a anterior presidente terá tido a mesma experiência, pelo menos na parte que me diz respeito, não passa pela cabeça ter qualquer conversa sequer sobre o conteúdo da produção estatística pelo INE. Ai do governo que se atreva a querer interferir nesta produção que deve ser independente, tecnicamente independente, substantivamente independente. E, portanto, independência nas pessoas, independência nas orientações de trabalho, independência económica e de recursos que vem do suporte que tem. Isto é um dever, é uma condição para que lá fora os outros atores políticos não achem que o INE está no bolso deste partido ou daquele ator político ou daquela opinião maioritária ou minoritária, e depois há os mainstream versus a minoria. Nós não podemos deixar que as nossas instituições independentes sejam, a algum momento, vistas como instrumentos de qualquer das partes da luta democrática pluralista, que é essencial, é fundamental. Nós temos, pelo contrário, que salvaguardar, cada vez que tivermos nós mais responsabilidade no Governo ou no Parlamento, contribuir para reforçar a independência destas instituições. Nós temos procurado fazer a nossa parte, continuarão o INE, os seus trabalhadores, os seus dirigentes, com a nossa disponibilidade para o fazer, e assim vale, quer para o INE, quer para as outras entidades independentes, mas esta é especialmente importante no momento em que a forma de comunicação, de debate na democracia liberal e pluralista que temos, está a sofrer grande pressão e grandes desafios, não apenas porque há atores políticos que testam os limites das regras a que estávamos habituados no debate democrático, em termos de respeito da factualidade e dos factos, e depois as tecnologias em que se passam esses debates, com o crescimento das redes sociais e a polarização, faz com que alegados factos contados dentro de certas bolhas tornam-se realidades assumidas por aquela bolha, por aquele grupo, por aquela polarização, parte da sociedade polarizada à volta daquele grupo, mesmo que não seja reconhecida pela outra parte e, eventualmente, não tenha nenhuma adesão à realidade. E era bom, por mais que as pessoas se envolvam, se fechem em grupos, seja de WhatsApp, seja de TikTok, de Instagram, de Reddit, seja do que for, se possam fechar em conversas dentro desses grupos e menos a socializar e a debater com outros grupos que tenham outras preferências, mesmo que não o façam, consigam pelo menos assentar e aceitar factos relativamente parecidos. Senão, começam todos a olhar a realidade, cada um deles vê num bocadinho de realidade uma confirmação dos seus enviesamentos e a democracia e a discussão madura, plural, própria e necessária na democracia liberal fica em risco. Relativamente, e para terminar, ao desafio, que já não é o nosso, mas é o desafio de um Instituto Nacional de Estatística, de uma organização de estatística, é nunca esquecer, e eu acredito que o INE não esqueceu, portanto isto não é tipo um recado do género, um modo de crítica, é de uma direção que eu acho que o INE tem tido ao longo dos anos e que deve continuar a apontar enquanto princípio, porque tem feito parte da sua missão, saber que as estatísticas não são produzidas para si próprias. São um instrumento da sociedade, da comunidade, da realização de políticas públicas, dos debates, da organização da vida nos vários setores, áreas e maneiras. Estatísticas sérias importam desde o agente económico ao agente político, ao decisor, à família que tem que organizar a sua vida e fazer as suas escolhas. Públicas, privadas, coletivas, individuais. E por isso há um desafio permanente, então, numa sociedade nova, com tanto ruído no debate público, com tanto ruído informativo,
com tanta interferência ilegítima e manipuladora sobre as narrativas da verdade, aumenta a importância de uma organização de estatística compreender e apostar na sua missão de produzo e levo aos públicos que são utilizadores da estatística. Compreendendo que há uma diferença grande entre o público mais especializado e o público mais massificado. Isto não quer dizer que, de repente, um INE tem que ser o que produz o site, o portal de leitura de estatística parcial ou geral, mais apelativo, mais... Pode não ser. Há muitas maneiras na sociedade de haver uma colaboração entre produção dos dados e depois os mesmos ou outros fazem as suas leituras mais amigáveis no consumo para a população em geral, para grupos. Em Portugal já há experiências destas, e não estou a falar apenas do mais conhecido desses projetos, que aliás, o representante da Fundação Francisco Manuel dos Santos aqui está e representa um desses casos. Não apenas, há muitas organizações que pegam em factos e estatísticas produzidas pelo INE e as utilizam para as apresentar de uma forma mais clara. Mas essa tarefa, seja porque vai até ao usuário último ou prepara sempre também com uma vocação de saber que a estatística tem que ser para ser utilizada, por um lado, por este público em geral, se quisermos, por outro lado, pelos públicos mais especializados. Eu aqui preocupa-me num sentido, estou a pensar mais especificamente em dois grupos, os investigadores e os académicos, que precisam de estatística para que a ciência que produzem, ciências sociais que produzam, sejam baseadas na melhor qualidade de informação. Eu, não sendo economista, tendo umas passagens breves, olho para o panorama da produção científica de economia em Portugal e não consigo deixar de reparar que uma das áreas onde há mais investigadores a produzir investigação na economia de maior abrangência, profundidade, enfim, não me quero meter nas avaliações de qualidade, mas diria de grande qualidade, coincide com uma daquelas onde nós temos, comparativamente com outros países, melhores estatísticas, mais estatísticas e mais disponíveis. O que significa que quanto mais nós conseguirmos passar do cofre da Organização de Estatística para o acesso pelos investigadores científicos, académicos, mais estamos a criar condições para que aquela base de conhecimento sirva um propósito de avançar o conhecimento geral, a ciência e as nossas condições enquanto humanidade. E, portanto, eu acho que este apelo ao Instituto Nacional de Estatística, esta missão de produzir e produzir com qualidade, com fiabilidade, mas também produzir e colocar à disposição cada vez com melhores condições, maior facilidade, preservando, obviamente, todos os compromissos de segredo estatístico, de toda a reserva que nos obriga a qualidade nacional e os compromissos europeus, são missões muito importantes. Vale para os académicos, os investigadores científicos, vale para as organizações públicas, na maior parte, mas não apenas de produção de políticas públicas. Também é importante que, quando um gabinete de estudos de um ministério, uma organização que reflita sobre políticas públicas numa certa área, seja a organização pública, privada, oficial, setorial, possa também ter acesso o mais fácil, simplificado possível à estatística que vai sendo produzida. E, portanto, aos governos e a este governo, enfim, eu ainda só posso falar por um governo que tem mais umas semanas de vigência, mas o que procurámos fazer e que eu apelava para o futuro que outros governos seguissem é um compromisso com a capacitação, a atratividade e a independência do INE. A INE, os seus corpos, não só manterem os parâmetros de
independência, excelência na sua produção estatística, procurando sempre perceber onde é que há, e eu recordo já de ter havido necessidades. Uma das áreas que eu governamentalmente tenho responsabilidade é a área da imigração, e temos tido conversas sobre isso, e com a AIME e com outras instituições. Se calhar ainda não temos toda a informação organizada de toda a maneira como nós gostávamos. Vemos países, no ano passado vimos, mais ou menos no mesmo período, o Reino Unido e os Estados Unidos da América a corrigirem massivamente a sua estatística sobre imigração, porque a forma como estavam a ser contabilizadas as coisas não era, aparentemente, a mais adequada. Já tivemos parte dessa discussão em Portugal, mas quando temos uma transformação tão grande como temos tido na nossa população, precisamos de saber mais sobre essa transformação. Portanto, temos aí uma missão de explorar mais, cada vez mais, com qualidade, sempre com essa independência e tendo os recursos para o efeito. E por isso, do nosso lado, independência, capacitação, valorização da capacidade para fazer da organização de estatística, o nosso INE, da parte de quem a faz, um compromisso de saber que a deve fazer sempre com esta qualidade, mas deve fazê-la para pôr ao serviço de quem precisa. Seja de uma forma mais individualizada, massificada e menos sofisticada nas ferramentas que usa, sejam os mais especializados dos investigadores ou dos académicos, cientistas, produtores e estudiosos de políticas públicas. Todos nós, o país, os decisores, o cidadão, as empresas, ganhamos com o INE, com a qualidade que o nosso tem e que deve estar sempre a lutar para ir melhorando. E agradeço-vos, porque sei que esse é o vosso compromisso, esses são os vossos compromissos, e agradeço-vos muito a todos, depois destes, quem venha cá estar para celebrar os 180 anos, ou apenas já os 100 anos daqui a 10, o faça podendo manter a mesma honra e o mesmo orgulho que eu acho que hoje o povo e a sociedade portuguesa devem ter e podem ter no INE. Por isso, muito obrigado a todos e muito bom trabalho para as próximas décadas. Obrigado.